nos bastidores, né, para poder fazer esse tempo acontecer de uma maneira agradável, uma maneira que seja muito especial, como o Chiquinho acabou de dizer aqui. Então, estamos tentando de todas as maneiras, né, fazer que aconteça isso de uma maneira principalmente espiritual, né, que esse é o foco, mas também que algo seja algo marcante para nossas vidas e para os nossos casamentos, né? E para isso não basta só as pessoas que estão organizando, mas precisa também que vocês, né, os casados aqui, estou falando especificamente, né, para que vocês estejam de todo o coração, até as pessoas que não são casadas, solteiros, os jovens que já desceram, eles vão nos ajudar também para que esse tempo aconteça. Um detalhe, irmãos, que foi falado aqui, e eu gostaria de dizer, o que acontece? Como é um tempo voltado assim, para os casados, então do começo ao fim, tudo tem sido pensado para vocês, então eu queria pedir, assim, nós conversamos, né, semana passada, de qual maneira nós poderíamos fazer isso em relação aos filhos, né? Porque quando tem o tempo dos homens, as mulheres ficam, né, e faz esse revezamento, né? Como a questão dos casados, né, então a gente não teremos, a gente ficou pensando se estaria uma pessoa aqui para cuidar, né, e a gente viu que não seria possível. Então o que nós queremos pedir a vocês pais que têm filhos, né, filhos pequenos, que vocês consigam, a gente tem aí quase um mês, né, para que você consiga arrumar alguém para ficar com o seu filho durante esse tempo. Por quê? Porque isso já foi dito, né? Para que você consiga aproveitar do momento, do começo que você chegar até o fim. Então, o que nós pensamos? Pais, né, que têm filhos de 0 a 3 anos, ok, né? Eles podem trazer os seus filhos, até porque está amamentando, né? Precisa cuidar, talvez trocar uma fralda, né? Então, ok, né? Agora de filhos, né? De pais que têm filhos de 3 até mais, queremos pedir, irmãos, encarecidamente que vocês consigam, né, já falar com alguém, com algum familiar, com algum parente que possa ficar com o seu filho durante essas horas. Então vai começar por volta de umas 7 horas, nós queremos, em nome de Jesus, vamos começar às 19 horas e vamos terminar no máximo 10 horas. E esse tempo, né, vai ter o convívio aqui, então a gente sabe que às vezes acaba o culto, as crianças acabam subindo, então acaba perdendo um pouco o convívio. E o foco é que nós casados, tenham convívio com outros casados e falem sobre o tema. E nesse caso, não vou dizer que filhos irão atrapalhar, não é isso, mas talvez você deixe de dar a devida atenção, né, para o tempo. Então, não quer dizer que seus filhos não são bem-vindos, né, mas para esse tempo eu queria pedir para que vocês, irmãos, consigam arrumar alguém para ficar com eles. Amém. Se por acaso tiver alguma dificuldade, não conseguir, está chegando um dia, não estão conseguindo, por favor, nos procure para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar ajudar vocês. Amém? Então isso é muito importante para que o tempo, né, dos casados possa sair com excelência. A questão da comida, o Chiquinho já falou tudo, o Marcos também perguntou, e aí, como é que vai ser? Eu falei, cara, você precisa andar mais com a ABCD mesmo, viu? Ontem eu falei pra Cileide, eu falei, nossa amor, quanta coisa que sobrou aqui, meu. Eu peguei sobrou aqui, eu levei umas coisas, tomei de café da manhã hoje. Então, queria agradecer a todos, né? Na verdade, não só os homens, mas as mulheres também que estão por trás e acaba sendo uma máquina propulsora que nos ajuda para que estejamos aqui. Foi tudo farto, eu saí assim com muita gratidão, falei para vocês, poxa amor, sobrou, né? E isso realmente acontece aqui, né, no ABCD, né? Então, vai ser estendido se você quiser convidar, né, um outro casal, amém? Explica para ele a situação, né, da questão dos filhos, por acaso eles tiverem filhos, né? E a questão, por exemplo, eu pretendo chamar um casal, ou mais de um, eu e a Cileide. O valor, né, aí estou falando de mim e da Cileide, tá? Então, eu quero convidar um casal, então eu e a Cileide, nós iremos, se eles realmente
falaram que vão confirmar, eu e a Cileide, nós vamos pagar para eles, né? E nós vamos também servir eles no que sentido? Poxa, eu vou calcular não somente a minha alimentação e da Cileide, mas desse casal. Então, para que haja fartura, pense talvez nessa questão. Poxa, eu vou convidar 3, 4. Pô, em vez de eu fazer, né, uma coisa, deixa eu aumentar a porção um pouco para que, né, também haja fartura. Mas isso, irmão, é só uma direção, é só uma sugestão que eu estou dando, né, um exemplo que estou dando de mim, da Cileide. Se vocês tiverem condições, se vocês quiserem fazer isso, servir um casal que vocês tenham mais afinidade, faça isso. Se vocês acharem que isso é bom, né? Se vocês acharem também que eles devam pagar e trazer, fiquem à vontade, vai, né, de casal para casal. Mas é isso, eu queria reforçar muito esse aviso, esse pedido para todos da igreja, para todos os irmãos, e coloca aí na agenda de vocês aí dia 24 de junho e vamos orar para que isso aconteça. Amém? E no final, sem perder o foco, teremos a nossa assembleia, que foi falado de alguns dias atrás, então pedir para quando acabar a pregação, vocês fiquem mais uns momentos aí, vai ter a votação, para que você fique mais no tempo, né? Também, para a gente também não ultrapassar muito, ficar muito tempo. Tudo bem que, né, ficou a pregação até meia-noite, né? Então, a Adilson já deu a deixa, né? Para que isso acontecer. Então, bora quem tinha almoço aí em casa. Mas amém, mas vamos também ter o zelo também com os irmãos. Vamos nos concentrar na palavra de Deus nesse momento, sem desfocar, mas vamos nos ater aqui. Amém. Sobre os casais, tem que ser só o casal. Ah, boa. Não pode ser só. Ah, legal. Tem que ser o casal, por exemplo. Tem irmãos que trabalham ou no sábado, né? Por exemplo, eu tô aqui, aí no dia eu vou trabalhar, ou no dia vai ter alguma coisa, vou estar viajando, irmãos. Aí vai descaracterizar, né, o tempo dos casados. Então é melhor que você não participe dessa vez, você participe de uma próxima oportunidade. Então é muito importante, na verdade é uma condição, né, para que você esteja no dia. Você precisa estar marido e mulher, né? Amém. Se não tiver, uma só carne, é isso mesmo. Se não tiver, assim, nesse momento vocês vão poder participar, mas numa outra oportunidade, em nome de Jesus, a gente faz acontecer de novo, para que vocês estejam, né, e seja algo bom. Amém? Então vamos orar e vamos começar com a pregação. Deus, obrigado porque podemos pensar em coisas do alto, Pai, pensar nas coisas do Teu reino. Obrigado por essa manhã, por esse tempo, Pai, que o Senhor nos reservou, por esse local. Nos ajuda, Deus, agora a focar, Pai, na Tua palavra, nos esvaziar, Pai, de nós mesmos, das nossas inquietações, dos nossos corações, Pai, das nossas preocupações que estão lá fora. Pai, que não estejamos sentados, Pai, nesse momento na janela, mas possamos estar sentados e direcionados, Pai, naquilo que vem do Senhor, naquilo que vem do alto, Pai. Então, nos ajude. Cuide, Pai, do restante aqui, Pai, da Assembleia, de cada coisa que vai acontecer. Nos ajude a estar com o coração leve para poder ouvir, Pai, e sair com o coração disposto a mudar e a servir o Senhor, Pai, mais intensamente. Eu te oro grato, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, deixa eu... meu time aqui. Eu já falei com duas irmãs previamente sobre o que vai ser falado aqui, mas eu pedi para elas lerem, duas irmãs lerem 2 versículos, cada uma vai ler uma. Já conversei com elas e para dar um pouco de introdução do que nós vamos falar hoje, né, provocar algo, nossa visão, nosso coração. Amém. Então eu vou pedir para Elisângela ler 1 João, capítulo 2, versículo 15. Amém. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Obrigado, Eli. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Né? Você pode ler João 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Estranho, né? 1 João ele fala: não ame o mundo, nem o que nele há. E João, o mesmo João, aqui anos depois, né? Ou melhor, no começo ele fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Peraí, né? Uma hora ele fala: não ame o mundo, nem o que nele há. Depois ele diz: porque Deus tanto amou o mundo. Parece soar estranho, né? Parece que a Bíblia está entrando em contradição aqui. Bom, vamos estudar a respeito então, né? Irmãos, obviamente, eu quis ler isso de propósito para provocar isso um pouco mais nos nossos corações, né? Na pregação. E esses versículos, né? Eles foram tirados, né, de um contexto. E diz que um texto, lido sem contexto, gera pretexto, né? Para você distorcer a palavra de Deus, né? Então precisamos entender o que João está dizendo aqui quando ele diz: não ame o mundo, nem o que nele há. E também entendemos porque Deus tanto amou o mundo. Então ele fala duas vezes sobre amar o mundo, sobre você não amar o mundo, e depois ele fala também sobre que Deus tanto amou o mundo, né? Então gera um pouco de... Às vezes as pessoas leem esses versículos separados, né? E as pessoas acham... Por isso que as pessoas colocam em descrédito a palavra de Deus, mas não entendem o contexto que Deus está querendo dizer, né, com tudo isso. E então, o tema da pregação é amizade com o mundo, inimizade com Deus. Amizade com o mundo, inimizade com Deus. Então, pretendo explorar um pouco isso sobre as amizades no mundo, a questão do mundo, o que Deus ele tem a nos dizer em relação à nossa amizade com as coisas dessa terra, né? No momento, a palavra de Deus fala para a gente não amar as coisas do mundo, depois Deus fala que Deus tanto amou o mundo, mas Ele está dizendo aqui das pessoas, né? Nós, por isso que estamos aqui. Então, irmãos, quando nós nos rebelamos, né, contra Deus, quando nós acabamos nos tornando inimigo espiritual de Deus. Então parece soar um pouco estranho, parece soar um pouco forte demais. Nossa, como assim? Eu torno um inimigo de Deus, né? Se a gente for ler o significado da palavra amizade, o significado da palavra inimizade, nós vamos entender isso. Que quando nós nos opomos contra Deus, quando nós vamos contra aquilo que Deus, os preceitos de Deus para nossas vidas, nós acabamos nos tornando inimigos de Deus. E nós teremos algumas escrituras que darão embasamento sobre isso que nós queremos, sobre isso que estou dizendo aqui. Então nós acabamos criando um muro de inimizade com Deus. Existe um estudo, né, que nós fazemos com as pessoas, se não me falha a memória, estudo de trevas, né, que a gente fala sobre um muro, né, que nós criamos e nos afasta de Deus, e esse muro é o pecado. Aí a gente começa a falar sobre isso. E de fato é isso mesmo, né? Amizade com o mundo, quando nós temos amizade com o mundo, com as coisas dessa terra, nós acabamos, por consequência, sendo inimigos de Deus, nos afastando de Deus. E por que isso, irmãos? Porque nós, então, temos tantas quedas, né, para as coisas desse mundo. E não precisa ser nenhum expert espiritual para responder isso. Nós sabemos que nós já nascemos nesse mundo, nós já nascemos já conhecendo entre o bem e o mal. Desde cedo, o mundo, as coisas dessa terra nos é apresentado, né? Desde muito pequeno, poucas coisas de Deus. Eu fui conhecer mais de Deus mais profundamente a partir dos meus 12, 13 anos. Até então, não entendia. Então, a gente já nasce já praticamente com amizade com o mundo e não com Deus. E quanto mais tempo isso vai passando, mais difícil a gente vai, sendo difícil a gente realmente romper
essa amizade com o mundo. Tiago, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1, mas eu queria começar lendo um pouquinho mais para frente, que diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo isso: quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Tiago 4, a partir do versículo 1, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Eu queria dar ênfase aqui no versículo 4, que fala sobre adúlteros, não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então essa palavra adúlteros, se nós lemos em outras versões, se a gente for pensar no hebraico, então ela tem outros significados também, que não quer dizer infiéis. Então você pode, aqui ele está dizendo não só na questão imoral, mas também nas questões de infidelidade. E aí o Paulo usa um recurso, né, bem interessante, que é, ele faz uma pergunta retórica, né? Ou seja, você já sabe a resposta. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Outras palavras, né, fazendo, cara, tu já sabe, né, que você ser amigo do mundo, você já sabe que você está sendo inimigo de Deus, está se opondo a Deus. Ele usa bastante esses recursos. No começo também do versículo 1, ele faz a mesma coisa. E algo me chamou a atenção nessa passagem, é que ele disse: quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então aqui está dizendo uma condição de você permanecer. Então, nós estamos nesse mundo, né, nós vivemos, e é impossível a gente separar, né, as coisas dessa terra, desse mundo, mas ele diz: quem quer ser? Então, a pergunta que eu faço para mim e para você também: você quer ser, você quer continuar sendo amigo, né, do mundo? E por conta disso, por consequência disso, se tornar inimigo de Deus? Então, a condição, irmãos, de permanecer. Então, eu decido se eu quero permanecer amigo do mundo ou se eu quero permanecer sendo amigo de Deus. Então, a canção que fala isso: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Às vezes a gente canta e às vezes a gente não entende isso com profundidade, né? E falo por mim. Às vezes é muito mais fácil, é muito mais prazeroso ser amigo das coisas dessa terra, das coisas desse mundo, né? Tem tantas coisas assim boas, inclusive eu já disse, né, são coisas permitidas por Deus, mas mesmo assim ela acaba nos afastando da presença
né, de Deus. Continuando, irmãos, no versículo um pouquinho mais abaixo, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Muitas vezes, irmão, nós temos esse coração, essa mente dividida, né? Com as coisas do mundo e com as coisas do alto, né? Só que Deus, e a gente vai ler mais para frente, que Deus, a demanda que Deus pede para que nós nos aproximemos deles, para que nós sejamos amigos deles, nós vamos ver que ela é pesada. Na verdade, todos nós aqui, acho que a grande maioria já sabe disso, mas vamos ler de novo para a gente recordar, né, para que nós possamos continuar aplicando as nossas vidas, para que nós continuemos tendo esse desejo no nosso coração de continuar sendo amigo de Deus. Então, muitas vezes é difícil, irmãos, submeter à vontade de Deus. Muitas vezes é difícil nós resistirmos ao diabo, ou seja, a gente resistir às coisas dessa terra, porque elas são tão tentadoras, né? As coisas aqui desse mundo, e as pessoas, muitas pessoas, né, acabam vivendo, né, e apreciando dessas coisas aqui dessa terra. E o Francisco falou ontem, né? Vai doer, mas vai curar, né? Sobre o contexto de você ter que tirar algumas coisas, né? E aí ele falou especificamente sobre o pecado. Realmente dói, né? Não necessariamente na carne, mas espiritualmente falando. Então, por isso que ele diz: entristeçam, lamentem-se e chorem. E às vezes nós teremos que nos lamentar, chorar aos pés do Senhor, né, e trocar a alegria, né, pelo lamento, para que cada dia nós possa esvaziar mais do velho homem, se despir do velho homem e a nos tirar as coisas do mundo e colocar mais as coisas que são do alto. Não permanecermos sendo amigo de Deus, ou melhor, do mundo. Eu entendo, irmãos, que a gente não quer ter um relacionamento de amigo com Deus. Nós queremos ter um relacionamento de colegas, né? E existe uma diferença, né, entre você ser amigo de alguém e entre você ser colega de alguém. Verdade. Então, ocasionalmente, nós queremos, né, ser amigo de Deus por algum tipo de interesse e outras vezes por algum outro motivo não. Então, ser amigo de Deus, né, implica em nós nos aproximarmos dele, né, e fazer a vontade dele, a estarmos alinhados. E também tem a contrapartida, né, de Deus também, que ele também, por amor a nós e por termos essa amizade, ele também resolve nos abençoar, dando aquilo que nós estamos pedindo, né? E quando nós não recebemos é porque a gente acabou de ler. Pedimos por motivos errados, mas Deus, ele tem prazer em nos atender às nossas orações e dar aquilo que nós estamos pedindo, porque ele também temos essa amizade, né? Então a amizade é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Eu dou e recebo, né? Então você tem a preocupação de ligar para a pessoa, se preocupar se a pessoa está bem, né? Você tem um amigo, mesmo que a pessoa esteja longe, morando em outro país, em outro estado, você liga, manda mensagem: aí, cara, como é que você está? Então você cultiva essa amizade, né? Colega não, né? Você fala com ele hoje aqui, beleza, daqui um mês você fala com ele, igual no trabalho, né? Muitas vezes você chega, cumprimenta com todo mundo, mas é algo ali mais superficial, né? Você fala no dia a dia, questões profissionais, seja na escola também, né? Você fala com as pessoas ali, mais no âmbito profissional ou acadêmico, mas não passa-se muito dali, a não ser que você deseje criar um vínculo com essa pessoa, uma amizade, investir, né? Mas do contrário, você fica ali, como dizem, só no oba-oba, né? Beleza, tudo bem, né? A pessoa nem tá bem, mas por
para poder dar seguimento na conversa, fala, não, tô bem, beleza, e dá seguimento, né? É diferente quando você tem amizade com a pessoa e você fala, você tá bem? Pô, cara, não tô bem. Aí você para e conversa, mas o que tá acontecendo, né? Então vai muito mais adiante, né? Por isso que às vezes nós não queremos crescer em amizade com Deus, porque às vezes Deus vai falar algumas coisas para nós fazermos, né, que não vai ser tão boa, né? E o amigo realmente verdadeiro, ele aponta o erro, né? Igual o Chiquinho comentou ontem, né? O profeta foi falar com Davi, né? Ele apontou o erro, né? E não criaram inimizade por conta disso. Doeu, falou do pecado lá de Davi, né? Mas os dois não ficaram magoados um com o outro, né? Então, quando nós somos amigos, né? E a amizade é sincera, verdadeira, a gente fala da verdade, a pessoa, né, sente, poxa, realmente o que você está falando tem razão, eu preciso mudar, e a pessoa muda, e com Deus Ele vai dizer algumas coisas para você e para mim, que a gente vai precisar mudar, e às vezes a gente não está muito afim, né? É verdade. A gente fala, é melhor ser amigo do mundo, porque o mundo ele não exige tanto, né? Se eu quiser continuar na vida que eu levo aqui, beleza, para ele tá muito bem, ele não vai permitir muitas coisas, né? E por isso que a palavra fala que nós precisamos nos submeter a Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, irmãos, nós resistimos ao diabo, a gente começa a nos aproximar mais de Deus. Outro ponto que eu queria falar sobre amizades no mundo. Então, a gente falou agora aqui da amizade, a amizade com o mundo, nas coisas do mundo. Agora, vamos falar agora sobre amizade com as pessoas no mundo, ou seja, a amizade que vocês têm com as pessoas fora desse ambiente espiritual, fora dos irmãos, né, da congregação, né? Eu vou usar um exemplo, né, do meu trabalho, que eu tenho notado isso, né, ultimamente, que tenho ficado um pouco... Eu tenho que começar a selecionar algumas pessoas que eu vou almoçar. Então, a gente almoça, tem a hora do almoço, então tem... um quer ir no shopping, um traz marmita, outro quer almoçar não sei aonde. Então, dependendo do dia, eu vou almoçar... Por exemplo, tem um shopping lá perto, eu vou almoçar com um determinado grupo. Eu trouxe marmita. Então, eu almoço lá na empresa com outro, né, com outro pessoal. Tem outro pessoal que vai no outro restaurante. Então, né, dependendo do que eu estou afim, que eu tenho no momento, eu decido com quem eu vou almoçar. Isso, né, durante esses anos todos aí, sempre fiz dessa maneira. Só que eu tenho percebido que com alguns grupos tem sido um pouco mais desafiante, né? Tem sido difícil porque algumas pessoas elas têm começado a extrapolar, têm começado a tratar, a falar de alguns assuntos não muito espirituais, né? Em outras palavras, sendo imorais mesmo, né? Então você almoça com mais homens, às vezes mais mulheres, às vezes grupos, né, junto, e aí assim, você tem que realmente colocar uma postura de ser cristão, de você ser sério. E às vezes você quer ir no embalo também, né? A pessoa começa a fazer uma piada, alguma coisa imoral, alguma coisa, você quer ir, mas você fala, opa, peraí, né? Então, você começa a conviver com algumas pessoas, né? Que não começam a te fazer bem espiritualmente, né? E aí você começa a pensar, e agora, né? Eu faço aqui, continuo estando com eles, né, aqui, e me posiciono como cristão, ou melhor me afastar e não viver, né, assim, não estar junto com eles, né? Então você fica nessa guerra, né? Eu fico com eles, não fico com eles, vou almoçar com um, vou almoçar sozinho, como já aconteceu. O que eu faço agora, né? E não preciso ir lá, mas em 1 Coríntios 5, diz assim, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo.
Então, o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios nesse versículo? Então, ele está tratando uma situação sobre moralidade mesmo dentro da igreja, né? E aí ele diz para dentro da igreja, para dentro da comunidade, não se associar com essa pessoa, né, que tem permanecido nessa condição de pecado, né, de adultério. E aí ele pede depois vocês leem 1 Coríntios 5, né, 5:9, ele fala para não associar com essas pessoas. Mas fora isso, né, fora dessas pessoas da comunidade, aí ele fala: com isso não me refiro aos imorais deste mundo, ou seja, fora da comunidade, por exemplo, fora da igreja, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. E realmente, às vezes, não sei se você tem essa sensação, né? Pô, cara, não dá mais para viver nesse mundo, né? Sei que os caras começaram a colonizar Marte lá, mas não sei até quando eles vão terminar, né? Mas eu acho que até lá, não sei se eu vou estar vivo, né? Então, às vezes dá para sair desse mundo, sair da Terra aqui, dá vontade de ir para outro país, né? Para Marte, para outro planeta, né? Porque assim, realmente, irmãos, é difícil a gente viver aqui nesse mundo, a gente lidar com as situações, a gente conviver com as pessoas aqui nesse mundo que não conhecem a Deus ou que não têm um relacionamento com Deus. E às vezes, né, vai ser necessário a gente ser, vamos dizer, mal educados, mas a gente vai ter que ter a postura de dizer e falar: cara, não curto isso, vou realmente me afastar, assim, pô, não vou participar disso. E tem vezes que você vai estar ali e você precisa se posicionar. Então, conheço algumas pessoas, né, que são bem radicais. Elas, né, inclusive eu ia estudar, eu não lembro o grupo, mas há um tempo atrás tinha um grupo, né, de cristãos que eles se isolaram, né, acho que até hoje existe. Eu realmente... os puritanos, isso mesmo. Eles se isolam num determinado local lá e é só os cristãos. E eles não têm nenhum acesso com o mundo externo, é isso mesmo, né? Então eles plantam, né? Eles mesmos plantam, eles colhem, eles se alimentam daquilo que eles plantam para justamente não ter esse convívio, né, com o mundo externo, né? Bom, se é bom ou não é bom, assim, não sei, né? Mas às vezes a gente tem a vontade de fazer isso, né? A gente se isolar e ficar, eu vou ficar só aqui, porque é muito bom, irmãos, a gente estar aqui essa manhã, é muito fácil a gente estar aqui, a gente conviver, conversar, né? Pô, o tempo dos homens ontem foi um tempo muito bacana. Você imagina você reunir aqui 30 homens aqui falando de coisas espirituais. Poxa, cara, isso é incrível. Imagina você reunir 30 homens assim que não são cristãos, que não têm os princípios de Deus. Você imagina o que seria dito, né? Falaria, né? Estou dizendo que você não deve participar, irmão, mas é só para a gente entender, né, o que é amizade com o mundo e o que é amizade com as coisas, né, com Deus, né? Então, por isso que às vezes dá vontade a gente sumir, né, daqui, né? Se com cristão às vezes já é difícil, né? A gente já quer dar linha na pipa, né? Imagina então com pessoas que não têm os valores de Deus, né? Aí que a gente quer, né, sair mais ainda, né, irmãos? Então realmente é muito difícil, né? E fui convidado, né? A empresa lá todo ano tem, né? A festa junina, né? Aí sempre só me convida, Isaac, você vai, não sei o quê, né? E cara, e aí ao longo dos anos eu tenho aprendido, né? Poxa, aí, né? Como eu devo me posicionar, né? Eu vou lá e faço como Paulo, né? Me tornei grego, né? Para ganhar os gregos, recordo-me judeus, gentios, né? Então, assim, às vezes a gente usa um pouco essa escritura, né? Pra gente poder falar, pô, me fiz de gentio para ganhar os gentios, né? Então eu vou lá, né? E às vezes a gente não usa essa escritura com sabedoria, né? Às vezes a gente entra num lugar, tudo bem, a gente está nesse mundo, não tem como a gente fugir disso, né?
mas a gente precisa tomar o cuidado do lugar que nós entramos, né? O lugar que nós vamos permanecer, né? Porque isso afeta muito a nossa saúde, né? A nossa vida espiritual. Então, e a Bíblia fala, né, muito clara, que a luz, ela não se mistura com as trevas. Cara, isso assim, não tem um meio termo. Sim, sim, não é preto no branco. Não tem como a gente misturar a luz com as trevas. Então Deus, ele é muito claro em relação a essa demanda, né? Então a gente precisa estar consciente disso. Nós queremos ter um relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas hoje preferem ainda não ter esse relacionamento com Deus. E a gente vai ver que a demanda, ela só sobe. Mateus capítulo 10, a régua só vai aumentando. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 21. Mateus 10, versículo 21. Vamos ver aqui o que implica nós sermos amigos de Deus. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, né, se as pessoas perseguiram, né, a Jesus Cristo, imagine nós, né, da família, né? Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. Amém. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, irmãos, às vezes nós temos medo, né, de falar para as pessoas que nós somos cristãos, com medo de as pessoas tirar sarro, né, com a gente. Então a gente prefere dizer, pô, eu sou do time do mundo aqui, né? Torço para eles, né? Ao invés de a gente falar, não, eu sou do time de Deus, e não ter medo das implicações que isso pode acontecer, né? Umas, né, pode ser apenas implicações de a gente talvez tirar o sarro, não concordar com vocês, e outras pode até nos levar à morte, como a gente já conhece em alguns casos, né? Continuando, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Para algumas é mais fácil de contar, né? Para Deus, né? Portanto, não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aleluia. Então, aqui nessa passagem nós vemos
várias direções, várias demandas que Jesus nos ensina e nas implicações que isso, as consequências que isso tem se nós desejarmos nos aproximar de Deus, se nós desejarmos ter uma amizade com Ele. E isso é um preço alto a se pagar, né? Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas, né, deixando de ter amizade com Deus, ou querendo ter, como já disse, quando for conveniente, ter um tipo de relacionamento com Deus, colegas ali, né, de oba-oba. Porque se a gente for pensar, irmãos, que o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai e seu filho, os filhos se rebelarão contra os seus pais, todos odiarão você por minha causa. Olha o preço que é a gente ser amigo de Deus. E a gente não amar o mundo, mas amar a Deus. Então, aqui no Brasil, acho que não vejo tanto, mas em outros países, como acho que na China, na Coreia do Norte, as pessoas, né, morrem, né, vão presas pelos seus próprios familiares, né, por poder falar, pô, você está servindo a Deus, está servindo a Cristo, então elas acabam entregando, né. Já teve casos também de realmente entregar a morte mesmo. Fala que todos odiarão vocês por minha causa. Quando eu me batizei, graças assim a Deus, eu não tive muita resistência dos meus pais, assim, porque eles já tinham, na verdade, meus pais, eu conheci a igreja aqui no ABCD por conta dos meus pais. Então eles começaram a estudar a Bíblia primeiro, aí eles desistiram e aí eu continuei. Então não tive tanta resistência da parte dele. Mas eu já conheci alguns irmãos, né, dentro da igreja, aí vocês podem falar por vocês mesmos, né, que quando você começou a estudar a Bíblia, né, e você falou, cara, vou me tornar um cristão, algumas pessoas começaram a caçoar de vocês, né? O Cícero fala isso, né, Francisco, né, quando eles trabalhavam na empresa, ficava lá na hora do almoço, na porta lá, né, passando, né, vendo, né, pecado isso, tá, irmãos? Vendo as mulheres passar lá, né, e aí, quando ele fala, cara, não vou ficar mais aqui, o pessoal fala, não é pecado, não. Peraí, né, e aí, como assim, você não vai estar mais aqui? Então, né, as pessoas começam a te odiar, às vezes, por conta disso, né? Pô, você era de um jeito, a gente saía pra balada, não sei o quê, né? E agora você não vai fazer mais isso? Pô, agora você não é mais meu amigo, né? Você agora você já não... Você não é como era antes, né? E é difícil a gente manter essa posição, né? Pô, preciso manter aqui, continuar sendo amigo de Deus, né? Eu conheço histórias aqui, não me lembro bem, mas que quando o filho chegou pro pai e falou, cara, vou me batizar, o pai falou, então, a partir de hoje você pode procurar outro teto para morar, que aqui você não mora mais, né? Você imagina, né? Então você já deve ter ouvido umas histórias assim, semelhantes, né? Porque realmente, né, quando a gente decide estar com Deus, é isso que às vezes nós recebemos, né? Mas a Bíblia fala, né, que nós vamos ser perseguidos, e às vezes nós somos realmente muito perseguidos, mas a Bíblia fala também que Deus também nos dará, né, por meio do seu Espírito Santo, que falar, o que dizer. Precisamos confiar que Ele, né, está cuidando. E ele fala um pouquinho mais para baixo, né? Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espadas. Então, quando a gente fala sobre amigo, né, e inimigo, então é porque os dois, eles não têm afinidades e acabam tendo conflitos um com o outro, né? Exemplo disso é a guerra que tem na Ucrânia com a Rússia, né? Eles têm ali as suas diferenças, e aí quando um não respeita a diferença um do outro, né, então acaba havendo guerra, e essa paz ali, né, acaba cessando. E às vezes, irmãos, acontece isso também espiritualmente. Nós decidimos estar com Deus, né, e a gente começa a ouvir as demandas que Cristo nos deu aqui, e a gente pensa, pô,
eu vou me tornar cristão e minha vida vai mudar, assim, né? Agora tudo vai acontecer, agora tudo daqui pra frente vai ser bom, tudo agora que vai fluir, né? Pô, legal, bacana. E a gente vê que não, né? Muitas vezes quando nós decidimos estar com Cristo, e decidimos expor nossas convicções, né, para outra pessoa que às vezes não conhece a Deus, espiritualmente falando, nós estamos colocando uma espada, né? Estamos criando uma guerra espiritual, né? É lógico que Cristo não está falando sobre a gente se armar, né? E a gente querer sair matando as pessoas na rua. Embora a gente sabe também que alguns países bem radicais aí, o pessoal, eles levam essa escritura literalmente, né? Eles matam mesmo acreditando que não, preciso fazer isso e matar a pessoa, a espada mesmo, porque elas estão corrompendo, né, a vontade de Deus, não estão seguindo a Deus e fazem isso, né? Mas não é isso que Cristo está querendo dizer, ele só usa esse exemplo, que nós sabemos disso. E essas consequências, a gente ficar uns contra os outros, né? Às vezes, até marido, mulher, pais com filhos, né? Isso é decorrência da gente querer estar com Deus, né? Por isso que Deus ele é tão perfeito, né? Em tudo que Ele cria, né? Por isso que Ele diz, né? Que eu tive o privilégio de casar na igreja, né? Então a gente tem o mesmo pensamento, né? Então os pensamentos acabam convergindo, né? Quando a gente quer casar com uma pessoa que não né, que não tem o mesmo princípio de Deus, aí é onde começa uma guerra, né? Que daí um quer ir para um lado, o outro já não quer, e aí começa cada um ir para o lado, né? Começa a ver essa divergência, né, de pensamentos, e aí a gente começa a criar atritos, né, um com o outro. E é isso que a Escritura está querendo dizer. Em Efésios capítulo 2, irmãos, caminhando para o fim, eu queria ler só Vou abrir lá em Efésios, eu vou ler uma escritura por conta do tempo nós vamos ler, vou ler aqui rapidinho. Marquem aí se vocês quiserem ler. Deixa eu, aí em Efésios 2 mesmo, eu vou ler aqui Mateus capítulo 19, versículo 16, o jovem rico. Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Então aqui esse jovem se aproxima de Jesus, falando que ele quer ter a vida eterna, ele quer ter um relacionamento mais íntimo, profundo com Deus, uma amizade mais próxima com Deus. E aí ele pergunta para Jesus o que ele precisa fazer ainda, né? E aqui eu fico pensando que ele fica, o jovem, né, todo entusiasmado, esperando que Jesus falasse: cara, você está fazendo tudo isso, então venha, você já faz parte, você já está garantida a vida eterna para você, faça parte aqui do reino de Deus, me siga, né? E aí onde toma invertida, né? E onde nós tomamos a invertida, que aí de novo demanda, né? Cristo nos dá, né? E aí é forte, como diz, né? Versículo 21, Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas.
De novo, irmãos, você vê a demanda que Cristo é alta, né? É alta a demanda. Então esse jovem estava fazendo tudo isso, praticando, mas que Deus queria ver a entrega dele, o coração dele. E a Bíblia fala no versículo 22, ele se afastou triste porque ele tinha muitas riquezas. Muitas riquezas não necessariamente está ligado à questão monetária, a dinheiro. Também aqui. A Bíblia fala sobre o jovem rico, né? Mas às vezes o que nos impede de se aproximar de Deus são outras riquezas aqui na terra desse mundo. Família, trabalho, né? Estudos, né? Então, a pergunta que eu queria deixar para vocês, irmãos, o que te impede, quais são as riquezas desse mundo, dessa terra aqui, que tem te prendido às coisas desse mundo e tem não permitido que você avance, que você estreite o seu relacionamento com Deus? Quais é a riqueza, né, que tem te impedido de você crescer com Deus? E agora sim, para nós finalizarmos, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 22. A gente vai fazer uma leitura rápida aqui, dinâmica. Essa escritura é ótima, porque ela é autoexplicativa, mas só para a gente entender o contexto aqui. Então, a gente fala de uma inimizade e Cristo, ele vem e nos une até Deus. Efésios 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Amém? Amém.
Então, rapidamente aqui, vamos fazer tirar algumas aplicações aqui para nossas vidas aqui. Então, Paulo ele começa a falar sobre os gentios e os judeus. Ele começa a dizer que antes vocês eram separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, por conta da circuncisão. Vocês tinham um muro de inimizade com Deus. E aí, por meio de Jesus Cristo, ele quebra esse muro de amizade e cria esse vínculo de paz, esse laço, né, por meio do sangue de Jesus com Deus e nos aproxima de Deus. Então, antes éramos considerados como estrangeiros, forasteiros, e agora nós fazemos parte da família, membros da família de Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso a Deus. Então, irmãos, essa palavra, né, essa última palavra é mais direcionada aos cristãos, nós, né, que estamos aqui, quem vai ouvir essa pregação depois. Então, por meio de Jesus, né, nós temos esse livre acesso a Deus. E para você que quer se tornar cristão, tem, né, trabalhado, né, tem tido esse desejo de se aproximar de Deus, então é somente por meio de Jesus Cristo que nós temos esse acesso até Deus, e é Ele que nos traz esse vínculo de paz com Deus e nos torna amigos de Deus. Amém. Porém, nós precisamos entender dessa demanda que nós acabamos de ler, se você está disposto a pagar esse preço, né, que é alto. E você vai ser perseguido, você vai ser, inclusive para as pessoas, sua própria família, né? Cristo fala isso, né? Quando os irmãos e a mãe de Jesus vão procurar ele, né? Os irmãos estão procurando vocês aí fora, né? E Jesus fala o quê? Quem faz a vontade, né, do meu Pai, esses são meus irmãos e essa é a minha mãe, né? É claro que Jesus sabia, né, quem eram os irmãos dele, mas naquele momento estava querendo dizer, quem faz a vontade, né, do meu Pai, né? Então esses são meu irmão e a minha mãe. Então, irmãos, às vezes nós seremos perseguidos, mas queria te dizer e te encorajar, como foi dito aqui, que vale muito a pena a gente ser amigo de Deus, a gente estar com Ele, que a gente possa aprender mais sobre Ele e a estreitar mais nosso relacionamento com Deus. Que a gente, cada dia mais, matar, né, desvencilhar a nossa amizade com as coisas do mundo, não com as pessoas, né? Como já foi dito, as pessoas são radicais, mas a gente ter misericórdia das pessoas, entender que elas não têm o conhecimento que nós temos e falar de Deus para elas, essa amizade que quanto é bom estar com Deus. Mas, relacionado ao pecado, que nós sejamos igual a Cristo, né? A gente tá com a espada mesmo e tiver que cortar, tiver que lutar, faremos isso, espiritualmente falando. Amém, irmãos? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. Espero que de algum modo tenha acrescentado na vida de vocês. E queria pedir mais um pouquinho a paciência de todos para nós fazermos aqui a Assembleia. Tá bom? Obrigado.